Olá pessoal, tudo bem? Aula online de 20 de abril de 2020, pesquisa operacional 1, professor Vitor Lira. Vamos resolver dois exercícios pelo método gráfico, em modelagem matemática em programação linear, e vamos dar início à resolução desses métodos matemáticos pelo método simplex. Vamos corrigir esse exercício que diz que para maximizar a função z igual a x1 mais x2, sujeito àquelas condições que estão marcadas ali. Primeiramente, precisamos definir a região alvo. Essa região alvo vai ser feita com as inequações. Então, primeiramente, nós vamos transformar essas inequações em equações. Não era para aparecer isso, mas vamos dar prosseguimento com esse gráfico aqui. Então, vamos transformar essas inequações em equações e determinar os pontos. Então, nós vamos ter 2x1 mais 4x2 igual a 20. Fazendo x1 igual a 0, nós vamos ter 4x2 igual a 20. Sendo assim, x2 vai valer 5. Então, nós temos o ponto 0, 5, que está marcado aqui no gráfico como não está marcado, na verdade, né? Então, vou colocar ali esse pontinho aqui. Ponto E. Dando prosseguimento, vamos ver o segundo ponto. Vamos fazer x1 igual a 0. Vamos fazer x2 igual a 0. Então, nós vamos ter 2x1 igual a 20. x1 igual a 10. Então, o ponto x1, 10, x2, 0, ele está marcado como o ponto C. Unindo o ponto E ao ponto C, nós temos essa reta que está em azul. Fazendo o teste do 0, 0 na inequação, então a gente pega 0, 0 e joga na inequação. 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 20. Então, nós vamos ter que 0 é menor ou igual a 20, que é verdadeiro. Significa que a região, o semiplano que contém a origem, é aquela que vai satisfazer as condições dessa inequação. Então, vocês podem notar ali no gráfico que a região azul está toda pintada abaixo, né, da reta, pegando a região do 0, 0. Vamos agora pegar outra inequação. 2x1 mais 10x2 menor ou igual a 40. Vamos fazer igual a 40, né? Na verdade, para ficar uma equação, vamos fazer x1 igual a 0. Vamos ter que x2 é igual a 4. Temos aqui nosso primeiro ponto, 0 para x1, 4 para x2. É o ponto B de bola, que está ali no nosso gráfico. Ponto B. Vamos fazer x2 igual a 0. Vamos ter que 2x1 é igual a 40. Dessa forma, x1 vai valer 20. Então, o ponto 20 para x1, 0 para x2. É esse ponto que eu estou marcando aqui agora. Unindo o ponto B de bola com esse ponto
0, 20, 0, nós temos a reta vermelha. Fazendo o teste do 0, 0, então 0, 0, na inequação 2x1 mais 10x2 menor ou igual a 40. Vai ficar 0 menor ou igual a 40, que é verdadeiro. Então a região abaixo, o semiplano abaixo da reta vai ser o pintado. Então temos aí duas regiões, e onde elas se superpõem é nesse polígono. Então, polígono A, que é a origem, B, D, C, é a nossa região alvo. A nossa solução vai estar nos extremos dessa região. Prosseguindo, nós vamos introduzir a solução z igual a 3, para nós podermos determinar a nossa solução, a solução do nosso modelo. Então, como z é a função objetivo, teremos então x1 mais x2 igual a 3. Para nós determinarmos os pontos, faremos x1 igual a 0, significa que x2 vai valer 3. Então, o ponto 0 e 3. E faremos x2 igual a 0, significa que x1 é igual a 3. Teremos o ponto 3 e 0, que ficou marcado dessa maneira. Temos aqui a reta x1 mais x2 igual a 3. Bom, sabemos que para termos a solução do nosso modelo será uma reta paralela a z igual a 3. Então, solução do modelo uma reta que vai ser z máximo, né, que é maximizar, paralela a z igual a 3. Se nós fizermos essa reta paralela para a esquerda, nós caminharmos para a esquerda, o valor de z vai diminuir. Se nós fizermos a reta paralela no sentido da direita, para esse sentido que eu estou indicando aqui, é o sentido de maximização. Então, essa seta que eu fiz é o sentido da maximização de z. E o valor dentro da região alvo vai ser quando nós vamos ter o valor máximo de z quando passar pelo ponto C. O valor máximo de z ocorre quando a reta passa por C. As coordenadas de C, 10 e 0. Então o valor máximo de z vai ser z máximo 10 mais 0. Porque, lembrando, a função objetivo z é igual a x1 mais x2. Então, 10 é o x1, 0 é o x2. Então, o valor máximo de z é 10. Aqui, só confirmando o que nós fizemos no slide anterior. E o traçado da reta, essa reta aqui, z
igual a 10. Z máximo vale 10. Próximo exercício. Maximizar a função z igual a 3x1 mais x2. Sujeito a essas condições, vamos colocar aqui o gráfico e vou colocar como que nós obtivemos os pontos. Então, transformamos essa inequação numa equação. Ficamos com 2x1 mais 3x2 igual a 20. Fizemos x1 igual a 0. Vamos encontrar um valor fracionário para x2. x2 vai ser 20 terços. 20 terços é aproximadamente 6,666. Tá? Então, eu tenho o primeiro ponto, 0 e 20 terços. É esse que está marcado aqui na reta, pela reta azul. Se vocês estivessem trabalhando sem um software dinâmico, como eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando com um gráfico eu fiz esses valores no GeoGebra. Então, nós teríamos que procurar um outro valor, um valor inteiro, para poder traçar essa reta. Até dar um valor inteiro. 20 terços ficaria ruim de marcar, por exemplo, na avaliação, como numa avaliação. A não ser que você pegasse e dividisse por 3, ficasse com 2 e dividisse por 3. Então, porque na verdade 20 terços vai ser 6 mais 2 terços. Então se você fizer isso, tudo bem, mas se você não tiver esse recurso, é melhor procurar um valor que seja inteiro. Então, o segundo ponto que eu vou escolher, eu vou fazer x2 igual a 0. x2 igual a 0, nós vamos ter que 2x1 igual a 20, então x1 é igual a 10. O ponto vai ser o ponto 10 e 0. Está marcado como ponto A no gráfico. Unindo o ponto A com esse outro ponto, vamos chamar aqui de E, unindo esses dois pontos, nós podemos traçar a reta que corresponde a 2x1 mais 3x2 maior ou igual a 20. Fazendo o teste do 0, 0, para verificar qual é a região. Então vamos ficar com 2 vezes 0 mais 3 vezes 0 maior ou igual a 20. Então 0 maior ou igual a 20. Isso é falso. Significa que a região que contém o 0, 0, essa região de baixo, não é a pintada. Vocês podem observar pela grande área que está de azul claro que a parte escolhida foi a de cima. A região, o semiplano escolhido foi o de cima. Vamos fazer para a outra reta. Então, transformar esse valor, essa inequação numa reta. Basta igualar, tirar o sinal de menor ou igual, igualar a 54. Fazendo x1 igual a 0, nós teremos 9x2 igual a 54. Então, x2 vai ser 54 dividido por 9, que vai dar 6. Então, ponto 0, 6, que está aqui. Eu vou fazer como eu estou muito no extremo, eu não me permite fazer esse ponto aqui. Eu agora vou pegar x2 igual a 0. Nós ficaremos com 3x1 igual a 54. x1 vai ser 54 dividido por 3, que vai dar 18. Então o segundo ponto, 18, 0, que está marcado aqui como ponto B. Unindo esse ponto 0,6 com o ponto B, vou chamar aqui o 0,6 de F, o ponto F com o ponto B, nós temos a reta que corresponde a 3x1 mais 9x2 igual a 54. Para determinar a região, faremos o teste do 0, 0.
Aí ficaremos com 3 vezes 0, mais 9 vezes 0, menor ou igual a 54. 0 menor ou igual a 54. Isso é verdade, é verdadeiro. Então, vocês podem observar que abaixo da reta foi pintado. Abaixo da reta vermelha, tudo que está aqui abaixo foi pintado. E houve uma superposição das regiões azul e vermelha nesse polígono aqui, ABC, nesse triângulo ABC. Essa sendo a região alvo. Prosseguindo, nós vamos introduzir a solução z. Quando eu falo introduzir a solução z igual a 15, eu estou escolhendo o valor de z igual a 15, tá? Para poder colocar dentro do gráfico. E nós temos, como a função objetivo ela é 3x1 mais x2, então fazendo isso vai dar 15. Para nós determinarmos os pontos que comporão a reta, x1, vamos fazer x1 igual a 0, significa que x2 é igual a 15. Então, ponto 0, 15. Fazendo x2 igual a 0, nós teremos 3x1 igual a 15, x1 igual a 15 sobre 3, que vai dar 5. Então, o segundo ponto, 5 para x1, 0 para x2. Vamos ver como é que ficou o gráfico. A função objetiva é exatamente x igual a 15, onde está marcado aqui. Essa é a z igual a 15. Onde aqui só aparece o ponto 5, 0. O outro ponto ficou para cima. Eu cortei, senão não caberia no slide. Mas seria dessa maneira que a função z igual a 15 seria montada. Bom, o objetivo é minimizar o valor de z. Se nós fizermos uma reta paralela para a direita, nesse sentido para a direita, é o sentido de maximização, vai aumentar o valor de z. Se nós fizermos para a esquerda, nós vamos minimizar o valor de z. E nós precisamos encontrar uma reta paralela a z igual a 15, que esteja dentro da região alvo e que tenha o valor mínimo. E o valor mínimo vai ser alcançado no ponto C, dentro dessas condições. Então, o valor mínimo estará no ponto C. E o C, ponto C, ele é obtido através das duas retas que nós traçamos. O ponto C é obtido através de 2x1 mais 3x2 igual a 20. E através de 3x1 mais 9x2 igual a 54. Para determinar esse ponto C, a gente precisa resolver esse sistema. Vamos resolver pelo método da adição, método pelo qual uma das variáveis ela vai ser excluída temporariamente para a gente poder calcular a outra. No caso, a gente pode escolher a variável x2 para ser excluída. Para isso, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3. Nós ficaremos com isso aqui. Menos 6x1 menos 9x2 igual a menos 60. A segunda equação basta repetir. Somando as duas,
nós teremos menos 3x1, aqui zerou, igual a menos 6. Significa que x1 é igual a 2. A gente pode ver aqui pelo gráfico, é só descer até o x1, nós encontramos o valor de 2. Para calcular o valor de x2, a gente vai pegar esse x1 igual a 2, substituir em qualquer uma das equações. Vamos substituir na primeira equação. Nós vamos ficar com isso daqui. 2 vezes 2 dá 4, mais 3x2 igual a 20. Passando o 4 para o segundo membro, nós ficaremos com 3x2 igual a 16, x2 igual a 16 terços. Então, o ponto C, 2 para x1, 16 terços para x2. Seguindo adiante, temos aqui a primeira equação, z igual a 15, e aqui o z mínimo. Nós já fizemos a reta paralela z igual a 15 no sentido, lembrando que a gente tinha falado no slide anterior que nós iríamos no sentido para a esquerda, traçar a reta paralela no sentido para a esquerda, até chegar no ponto C, que era o limite da região alvo. Sendo assim, só falta nós calcularmos o valor de z mínimo. Então, z mínimo vai ser igual vamos pegar a função objetivo, e no lugar de x1 nós vamos colocar 2, no lugar de x2 nós vamos colocar 16 terços. Então, z mínimo vai ser igual a 3 vezes 2 mais 16 terços. 6 mais 16 terços, igualando os denominadores, teremos 3 vezes 6, 18, 18 mais 16, 34 terços, que dá um valor dividindo de 11, encontrando uma dízima, né? 333. Temos assim o valor mínimo e dessa forma resolvemos os nossos exercícios. Dando prosseguimento, nós vamos ter agora um exemplo que eu vou deixar para vocês resolverem depois. Vou até mostrar mais à frente os gráficos, como vão ficar, mas vocês vão me dizer como é que eu obtive aquilo. Fica sendo como um treino. Simplesmente para a gente dizer, tá dizendo o procedimento que tem que seguir, né? Para que nós obtenhamos a resposta do modelo matemático em programação linear quando trabalhamos com o método gráfico. Então, primeiramente, construir a região, que a gente determina como é que a gente faz isso. As inequações se transformam em equações, a gente traça a reta, determina os semiplanos, a superposição delas, né? E aí a gente constrói a região. Então, a gente vai ficar atento aos vértices do polígono que vai ser formado, porque dentro do polígono que a gente vai encontrar as respostas. Então, tá aqui o gráfico para vocês treinarem como é que eu cheguei nesses gráficos aqui, através do exemplo do slide anterior. Então, a nossa reflexão, a região obtida sempre vai ser a superposição das restrições dos gráficos obtidos pelas restrições técnicas. Tá? O valor ótimo só poderá ocorrer nos vértices do polígono. Então, vou ressaltando aqui, um ponto P interno da região alvo não pode ser ponto máximo ou mínimo.
os vértices das soluções sempre vão ser resolvidos através das soluções básicas de um sistema de equações, quando não for interseção com os eixos, né? Interseção com os eixos, basta fazer 1 igual a 0, x1 igual a 0, por exemplo, você acha o x2. Faz x2 igual a 0, você acha o x1. Mas fora isso, você tem que resolver um sisteminha. E, no final, a solução, o valor do ponto obtido, você vai pegar as coordenadas e colocar dentro da função objetivo e determinar o valor da função. Aqui o gráfico para vocês treinarem. Aí agora vai vir a extensão do nosso raciocínio para mais de duas variáveis, que não dá para a gente fazer numa solução gráfica que é bidimensional. O nosso sistema ortogonal x1, x2, a gente ficaria preso a duas variáveis de decisão. Então, aqui já começa esse tópico. Os pontos que serão candidatos à solução do modelo serão dados pelas soluções básicas do sistema de equações e que podem ser calculados qualquer que seja o número de variáveis envolvidas. Eu vou adiantar para vocês que essa é a premissa do método simplex. Vocês podem utilizar um número que for de variáveis de decisão. Então, nesse método, ele escolhe as outras soluções para teste, tá? Formando um caminho crítico. Ou seja, o caminho crítico é o caminho mais curto até a solução ótima. Então, como eu já adiantei para vocês, método simplex reduz consideravelmente o número de soluções básicas a calcular. Então, o método simplex ele é formado por um grupo de critérios para a escolha de soluções básicas que melhorem o desempenho do modelo e também de um teste de otimalidade. Então, inicialmente nós vamos ter uma solução básica e nós faremos a crítica dessa solução básica para verificar se ela está dentro dos padrões de maximização ou redução. Caso não esteja, a gente vai fazendo diversas iterações até que nós venhamos a obter uma solução ótima. Então, o problema vai ter que apresentar uma solução básica inicial. As soluções que virão a seguir, elas vão acontecer com a troca das variáveis da base. Tá? A gente vai ver mais à frente como isso funciona. E inicialmente é um tanto quanto complicado, né? Eu não digo complicado, mas tem algumas regras. E assim, a gente precisa saber bem essas regras. Tem que ficar bem sabido isso. Então, uma observação que eu fiz, os critérios de escolha dessas variáveis que entram e saem para a formação da nova base constituem o segredo para a solução pelo método simplex. Vai ser por aqui que vocês vão atingir o sucesso aí nesse método. Então, aqui a gente vai introduzir as variáveis de folga, que visam transformar inequações em equações, eliminando a diferença entre o primeiro e o segundo membro. Então, por exemplo, quando eu falo assim para vocês, x1 mais x2 é menor ou igual a 180. Ou seja, vamos colocar assim, a disponibilidade de uma determinada matéria-prima é de 180 unidades e que cada unidade de x1 consome 3 unidades dessa matéria-prima e cada unidade de x2 consome 2 unidades dessa matéria-prima. Chegamos a essa restrição. Então vamos supor que x1 e x2 seja a produção de algum item. Que nesse dia eu consegui produzir
80 não, 18 unidades de x1 e que eu produzi 20 unidades de x2. Aqui, com essas 18, eu utilizei 54 unidades da matéria-prima e eu utilizei aqui 40 unidades da matéria-prima, dando um total de utilização de 94 unidades. E satisfaz, porque eu só tenho 180 unidades da matéria-prima, gastei 94. Isso me gera uma sobra, né? Eu poderia escrever assim, ó, uma folga. Eu poderia escrever dessa maneira: 3x1 mais 2x2 mais a folga que é gerada é igual a 180. Nesse caso, nesse exemplo que nós demos, esse aqui deu 94 e a nossa folga vai ser de 86. Ou seja, os 94 mais os 86 que sobraram, né, dão os 180. Essa é a ideia de variável de folga. Tá? Então a gente vai introduzir com o objetivo de transformar uma inequação em uma equação. Ou seja, eliminar a diferença entre o primeiro e o segundo membro dessa inequação. Agora nós temos aqui esse modelo, onde nós vamos inserir as variáveis de folga. Então, como nós ficaríamos? 2x1 mais 4x2 mais a primeira variável de folga igual a 10. 6x1 mais x2 mais a segunda variável de folga igual a 20. x1 menos x2 mais a terceira variável de folga igual a 30. Então, só para mostrar como ficou. Lembrando, né, que essas variáveis, assim como as variáveis de decisão, as variáveis de folga introduzidas, elas precisam ser números não negativos. Aí o que nós vamos fazer agora? A solução básica. Vamos pensar no seguinte. Quando, isso para entender, para melhorar o entendimento, né, desse início do método simplex, que é um tanto, como eu já falei, é um tanto quanto complicado, às vezes a gente não vê muito sentido na coisa. Vamos supor que as variáveis de decisão, seja como naquele exemplo que eu dei das tintas. Uma empresa fabrica tinta de dois tipos, do tipo padrão e do tipo superior. E eu estou começando hoje a minha produção. Ou seja, eu não vendi nada. E a quantidade produzida da tinta padrão é x1, a quantidade produzida da tinta superior é x2. Como eu estou começando hoje a produção, nada foi vendido. Então, daí esse x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Tá? Com isso, dentro das nossas condições do problema, nós vamos ter, né, repetindo aqui o quadro anterior, 2x1 mais 4x2 mais f1 igual a 10, 6x1 mais x2 mais f2 igual a 20, x1 menos x2 mais f3 igual a 30. Como x1 e x2 são valores nulos, nós vamos ter como solução, substituindo x1 e x2 igual a 0, daqui nós vamos ter que f1 é igual a 10, nós vamos ter que f2 é igual a 20 e vamos ter que f3 é igual a 30. Essa solução
é a solução básica do sistema. E esse valor zerado das variáveis de decisão constitui a solução. Não é a solução. Constituem as variáveis não básicas. x1 e x2 são as variáveis não básicas. Ora, se f1 igual a 10, f2 igual a 20 e f3 igual a 30 constituem a solução básica, significa que f1, f2 e f3 são as variáveis básicas. Isso inicialmente. A gente sabe que a nossa função objetivo é 3x1 mais x2. Então, nós vamos ter que z vai ser 3 vezes 0 mais 0. Zero. Então, o que acontece? Eu não lucrei nada. O que significa, né? Eu não lucrei nada, não produzi nada e gerei as folgas de 10, 20 e 30. Como eu estou adaptando uma situação, né, nós não podemos ainda interpretar melhor. Mas isso vai acontecer ao longo do tempo. O que é importante? Inicialmente, nossas variáveis. Então, vou até escrever aqui, ó, as variáveis de decisão serão as variáveis básicas e as variáveis de folga serão nossas variáveis não básicas. Isso é de suma importância que vocês entendam, que vocês tenham em mente para as nossas próximas aulas. Então, a primeira parte do teste da optimalidade, nós vamos ter que seguir esse procedimento. Com o objetivo de maximizar essa função. Então, avaliar o efeito da permuta, porque nós vamos fazer a troca daquelas variáveis, inicialmente, as nossas variáveis de decisão não estão na base de solução do sistema. Então a gente vai precisar fazer essa troca através tem critérios para nós fazermos isso, né? Entrada e saída de variáveis da base. E como eu falei, né? O grande segredo de nós aprendermos bem esse método é saber dominar esses critérios, que nós vamos ver a partir da nossa próxima aula. Tá? Então eu vou retomar na próxima aula a partir desse slide aqui, e vocês já podem, com a bibliografia que eu dei para vocês, se vocês quiserem olhar alguma coisa, vocês podem olhar alguma coisa, mas eu acho legal a gente trabalhar na aula mesmo, que aí tiramos dúvidas, interagimos bastante. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção.